sua Bíblia, por gentileza, o livro de Atos, capítulo 16, do versículo 25 até o versículo 33. Do versículo 25 até o versículo 33. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ou não vou esperar você encontrar. Diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados, e abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faça nenhum mal, todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou para dentro, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então os tirou para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Respondendo eles: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa. Tomando o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou as feridas, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Podeis assentar, queridos. Queridos e amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler narra uma história tremenda, e toda a atenção nesta noite é pouca para entender e compreender o mistério da palavra de Deus na nossa vida. A Bíblia relata, amados, que Paulo e Silas foram até Macedônia. Através de uma visão, chegaram naquele lugar, na cidade ali, próximo de Filipos. Paulo e Silas começaram a fazer a obra de Deus. E diz a Bíblia, queridos, que eles conheceram ali uma mulher que era empresária. Essa mulher se chamava Lídia. Sabe o que a Bíblia diz, queridos? Que essa mulher, ela era uma mulher muito bem, ela vendia púrpura, ela tinha seu próprio negócio. A história nos conta que essa mulher era uma mulher muito bem de vida. E eles começaram a pregar o evangelho para aquela mulher, aquela mulher aceitou Jesus como Salvador, todos da sua casa aceitaram Jesus como Salvador, e de repente aquela mulher convidou Paulo e Silas para dormir, pousarem na sua casa, porque ela tinha condição para hospedar o homem de Deus ali. Eles aceitaram, foram abençoados. Aquela mulher foi abençoada porque ela recebeu a salvação através de Paulo e Silas, e ela queria retribuir dando um local para eles ficar, dando uma comida, uma alimentação. E a Bíblia nos relata nesse texto do capítulo 16 do livro de Atos que Paulo e Silas, eles estavam procurando ali um local para orar. Naquela época era de se costume se reunir 10 cabeças de família para fazer uma sinagoga. A sinagoga era um local onde eles liam o Torá, a lei, posso dizer, a Bíblia. Eles faziam ali discurso, mas Paulo e Silas não estavam interessados de encontrar ali, queridos e amados irmãos, uma sinagoga. Eles queriam orar. Eles começaram a fazer um grupo de oração e começaram a orar. Nessas idas e vindas, fazendo a obra de Deus, apareceu uma mulher ali, que a Bíblia diz que ela tinha um espírito de adivinhação, e ela tinha pessoas, empresários, que davam, que ela dava muito lucro a esses empresários, adivinhando coisas que eram verdade realmente, mas que ela era usada pelo inimigo. E de repente ela falou uma certa vez, quando Paulo e Silas estavam passando, ela disse dessa seguinte maneira: esses homens que estão passando aí estão anunciando o Evangelho de Deus, o Evangelho de perto, o Evangelho verdadeiro
atenção, irmão. Hoje em dia, crente que não tem discernimento do Espírito, ele quebra muita cara. É muito importante você buscar em oração o discernimento do Espírito, para você entender qual é a vontade de Deus na tua vida. Tem muita gente indo por caminho errado, porque acha que aquele caminho está certo aos olhos dele. Ele não pediu direção de Deus, ele não pediu confirmação de Deus, e ele pensa que muitas das vezes Deus está naquilo, enquanto Deus não está naquilo. Aquilo é um laço, é um embaraço que o inimigo tem se levantado para te derrubar. Por isso que eu convido você nesta noite, meu querido amado irmão, a pedir o discernimento do Espírito Santo de Deus. Peça para Deus mostrar para você: Senhor, me mostra a tua vontade. O que o Senhor queres de mim? O que o Senhor queres de mim nesse dia? O que o Senhor queres de mim? Tem pessoas que não sabem mais o que fazer na sua vida, estão perdidos, não sabem se vão para a direita, não sabem se vão para a esquerda, não sabem se vão para frente ou para trás, não sabem o que fazer na sua vida, estão à procura de uma oportunidade, mas não tem o discernimento de Deus. Por isso que é importante você entender o que é de Deus. Já pensou, você chega alguém aqui, esses homens que anunciam a palavra são verdadeiros homens de Deus, e às vezes é o espírito maligno que está usando aquela pessoa. Se o pastor não tiver discernimento, vai dizer: vem cá, irmão, suba aqui no púlpito e dê uma palavra, e aquela pessoa está totalmente demoniada. Só que Paulo tinha um discernimento do espírito, e ele entendeu que aquilo era um espírito maligno. Ele virou para aquela mulher e disse: espírito maligno, eu te repreendo em nome de Jesus. Aquele demônio foi embora do corpo daquela mulher. De repente os homens sentiam um negócio com aquela mulher, que lucravam com as adivinhações daquela mulher, ficaram furiosos, e na sua fúria que ficaram ali, queridos e amados irmãos, eles mandaram prender Paulo e Silas. Só que antes de prender ele, rasgaram, diz a Bíblia que rasgaram a roupa dele, deixaram nu, deixaram pelado, irmão. E diante ali de todos ali, pegaram os chicotes daquela época e começaram a chicotear Paulo e Silas. Começaram a bater em Paulo e Silas. Eles apanharam. Alguém pode dizer assim: mas pastor, eles estavam fazendo a obra, eles não deveriam sofrer. Quem disse que servir a Deus não sofre, irmão? Está com brincadeira ou está com mentira? Porque servir a Cristo, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Às vezes a gente passa por umas chicotadas da vida. Às vezes a gente se decepciona mesmo. Tem vezes que a gente fica doente. Sabe qual é o problema do povo também? Ficou doente, é o diabo, nem tudo é o diabo. É luta da vida também, irmão. Tem coisa que é o inimigo, mas tem coisa que é luta da vida. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar na tua vida hoje aqui, meu querido, que você vai sair daqui nessa noite abençoado por Deus, entendendo o propósito de Deus na tua vida. Você que chegou aqui sofrendo, você que chegou aqui gemendo, você que chegou aqui passando por uma grande luta, você que chegou aqui passando por uma grande dificuldade. Paulo e Silas sofreram, irmão, porque estavam fazendo a obra de Deus. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus, todos aqueles que amam a obra de Deus, tem momento de choro, tem momento de lágrima, tem momento que todo mundo vira as costas para você, tem momento que as pessoas dizem que você ficou fanático, olha aí, ficou fanático, só quer ver na igreja. Igual esse dia chegou um rapaz aqui na igreja comigo, um adolescente, e disse para mim lá na escola: pastor, estão dizendo que eu sou fanático agora. Eu digo: querido, não te preocupa não, só é o começo, só é o começo. Ainda vamos chamar de muita coisa, porque você está anunciando a palavra de Deus, você está vivendo a palavra de Deus na sua vida. Para esse mundo que perece, o evangelho é loucura, mas para nós que servimos a Deus é poder de Deus, meus queridos e amados irmãos. Nós temos o poder de Cristo na nossa vida. Paulo sofreu, Silas sofreu. Imagine, irmão, naquela época bem era séria, porque na cidade de Filipos, para quem não sabe, Filipos, quem deu esse nome àquela cidade, Macedônia, foi Alexandre o Grande naquela época, e seu pai se chamava Filipos. Então, em homenagem ao seu pai, quando ele conquistou aquela região, ele colocou o nome daquela cidade. E ali veio muita gente ali de guerra. E o povo daquela cidade era um povo que não tinha pena não, irmão. Para bater, eles batiam mesmo. Pela lei, tinha que dar umas 30
35, 25 chicotadas, mas Paulo e Silas pegaram muito mais, sofreram bastante, apanharam bastante, ficaram ensanguentados e colocaram eles no calabouço. Naquele calabouço, pegaram a corrente e colocaram nas suas pernas e deixaram eles ali, meus irmãos, com dores, com as costas em carne viva, com outros presos que estavam ali. Alguém pode ter dito: poxa, que sofrimento. Eu acho que se eu estivesse no lugar deles, eu já estava com depressão. Eu acho que se eu estivesse no lugar deles, já ia dizer: Deus, me leva logo. Mas aqueles homens, queridos, eram homens que conheciam Deus. E quem conhece Deus, meu irmão, pode se levantar 1000, 10.000 contra você. Você não é atingido, porque você conhece o Deus que peleja por você. Então pode parecer o que parecer contra a tua vida, pode se levantar ou se levantar contra você. Você entende a essência de Deus, você conhece o Deus que Ele é amigo daqueles que sofrem, daqueles que são injustiçados. E Paulo e Silas não deveriam sofrer tanto porque não fizeram nenhum crime, apenas libertaram uma mulher que estava oprimida. Mas vamos lá na palavra de Deus, amados, continuando. A Bíblia diz, queridos, que de repente Paulo e Silas, eles começaram a orar. Coisa tremenda, né? Eles começaram a orar, fizeram aquela oração poderosa: Deus, obrigado porque nós fizemos a tua obra, pregamos a palavra, ganhamos almas para o teu reino, a gente apoiou também, obrigado por tudo isso. Obrigado, Senhor, pelos chicotadas, por tudo que eu sofri, por amor ao Evangelho. Sabe, amado, vocês começaram a agradecer. Você já agradeceu pela luta que tu está passando? Pastor, não agradeço, não. Por que agradecer, irmão? A Bíblia diz que Deus prova aquele a quem Ele ama. Se Deus está te provando, é porque Ele te ama, Ele te escolheu. E Ele tem um propósito muito tremendo na tua vida. Quem diz que Deus não prova está enganado. Deus, Ele prova o homem. Deus, Ele vai ali, amados, permitindo você passar por cada situação na tua vida, que muitas das vezes você pensa: Deus não está comigo, Deus não está me vendo. Ah, eu acho que Deus está nem aí para mim. Não, Ele está assim, Ele está se importando contigo. Ele está te provando, irmão, para fazer de ti um homem valente, uma mulher valente, uma pessoa que não desiste, uma pessoa que acredite que Deus, Ele é o teu único seguro nessa terra. Você tem que entender o propósito de Deus na tua vida, meu amado. Sabe, queridos, eles começaram a orar, de repente sentiram também de cantar. Começaram a cantar. Eu não sei qual foi o louvor, né? Uma vez eu falei que, eu dizia assim: eu acho que eles cantaram esse hino na harpa cristã, mais perto deve estar, ali da barra estou. Eles começaram, eu sei que eles começaram a louvar algum louvor ali tremendo. E foi interessante que aquele louvor foi subindo até o nome de Deus, como cheiro suave. Deus se manifestou de uma forma tremenda que permitiu acontecer naquele exato momento, com a sua presença, o terremoto na terra. Aconteceu um terremoto que balançou tudo, e as correntes se quebraram. Naquilo que as correntes se quebraram, irmão, o carcereiro pegou a espada e disse: agora eu vou me matar, porque todos os presos fugiram. E naquela época, se o carcereiro deixasse o preso fugir, ele era digno de morte. Então ele disse: eu vou me matar logo, porque eu não quero morrer na mão desses homens, porque esses homens são homens cruéis. Eu não quero padecer na mão desses homens. E quando ele pensou em se matar, Paulo gritou: homem, não faça isso, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. Ele meio trêmulo, porque ele sentiu que aquilo foi a presença de Deus. Ele sentiu que aquilo foi Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, que muita gente duvida de você, que xinga de você porque você é cristão, porque você crê em Deus. Eles ainda vão ver Deus na tua vida. Eles ainda vão se tremer ainda com a presença de Deus na tua vida. Eles saberão que o Senhor é contigo nessa terra. Quem acredita nisso, levanta a mão e glorifica a Deus, porque Deus é contigo nessa terra. Sabe o que a palavra de Deus diz, amado? Aquele homem se aproximou, tremendo ali. Imagina um susto, um terremoto, todo mundo ali falando línguas estranhas. Aleluia! A presença de Deus desceu ali de uma
e disse: o que eu faço para ser Senhor, povo de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus, amém? Amém. Pergunta ao seu irmão que está do teu lado: você está triste, irmão? Você está triste? Diga para ele: dar glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amado? Jesus está aqui para fazer grandes coisas no nosso meio. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Domingo passado, quem pregou foi o missionário Danilo aqui na igreja, porque o pastor estava ruim da garganta, estava muito inflamado na garganta, e eu não consegui pregar, não tinha condição de pregar. Hoje eu acordei com a garganta inflamada de novo. Jesus, não é possível, né? E eu já tinha ligado para o Júnior, e o Júnior vai pregar. Só que orando, falando com Deus, né? Eu percebi, amados, senti também, isso é espiritual, né? Isso é o inimigo querendo impedir de Deus me usar hoje aqui para vocês. Mas o inimigo está derrotado em nome de Jesus. Com garganta boa, ruim, vou pregar o Evangelho e vou deixar Deus me usar nesta noite. Tá bom, amados? Então eu convido, peço que você fique intercedendo aí com o seu pastor, tá bom? Para que Deus venha nos usar tremendamente. Pegue a sua Bíblia, por gentileza, o livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Vamos ler alguns versículos, do versículo 25 até o versículo 33. Do versículo 25 até o versículo 33. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu não vou esperar você encontrar. Atos, capítulo 16, do versículo 26 até o 33. Diz assim: de repente houve um terremoto, aliás, 25, né? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados, e abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faça nenhum mal, todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou para dentro, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então os tirou para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Respondendo eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa. Tomando o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Podeis assentar, queridos. Queridos e amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler narra uma história tremenda, e toda atenção nessa noite é pouca para entender e compreender o mistério da palavra de Deus na nossa vida. A Bíblia relata, amados, que Paulo e Silas foram até Macedônia. Através de uma visão, chegaram naquele lugar, na cidade ali, próximo de Filipos. Paulo e Silas começaram a fazer a obra de Deus. E diz a Bíblia, queridos, que eles conheceram ali uma mulher que era empresária. Essa mulher se chamava Lídia. Sabe o que a Bíblia diz, queridos? Que essa mulher, ela era uma mulher muito bem, ela vendia púrpura, ela tinha seu próprio negócio,
começaram a pregar o evangelho para aquela mulher aceitou a Jesus como Salvador, todos da sua casa aceitaram a Jesus como Salvador, e de repente aquela mulher convidou Paulo e Silas para dormir, pousar na sua casa, porque ela tinha condição para hospedar o homem de Deus ali. Eles aceitaram, foram abençoados. Aquela mulher foi abençoada porque ela recebeu a salvação através de Paulo e Silas, e ela queria retribuir dando um local para eles ficar, dando uma comida, uma alimentação. E a Bíblia nos relata nesse texto do capítulo 16 de Atos que Paulo e Silas eles estavam procurando ali um local para orar. Naquela época era de se costume se reunir 10 cabeças de família para fazer uma sinagoga. A sinagoga era um local onde eles liam o Torá, a lei, posso dizer, a Bíblia. Eles faziam ali discurso, mas Paulo e Silas não estavam interessados de encontrar ali, queridos e amados irmãos, uma sinagoga. Eles queriam orar. Eles começaram a fazer um grupo de oração e começaram a orar. Nessas idas e vindas, fazendo a obra de Deus, apareceu uma mulher ali, que a Bíblia diz que ela tinha um espírito de adivinhação, e ela tinha pessoas, empresários, que davam, que ela dava muito lucro a esses empresários, adivinhando coisas que eram verdade realmente, mas que ela era usada pelo inimigo. E de repente ela falou uma certa vez, quando Paulo e Silas estavam passando, ela disse dessa seguinte maneira: esses homens que estão passando aí estão anunciando o Evangelho de Deus, o Evangelho que liberta, o Evangelho verdadeiro. Ela falou uma verdade, mas só que Paulo logo teve um discernimento do Espírito. Preste muita atenção, irmão. Hoje em dia, crente que não tem discernimento do Espírito, ele quebra muita cara. É muito importante você buscar em oração o discernimento do Espírito, para você entender qual é a vontade de Deus na tua vida. Tem muita gente indo por caminho errado, porque acha que aquele caminho está certo aos olhos dele. Ele não pediu direção de Deus, ele não pediu confirmação de Deus, e ele pensa que muitas das vezes Deus está naquilo, enquanto Deus não está naquilo. Aquilo é um laço, é um embaraço que o inimigo tem se levantado para te derrubar. Por isso que eu convido você nesta noite, meu querido amado irmão, a pedir o discernimento do Espírito Santo de Deus. Peça para Deus mostrar para você: Senhor, me mostra a tua vontade. O que o Senhor queres de mim? O que o Senhor queres de mim nesse dia? O que o Senhor queres de mim? Tem pessoas que não sabem mais o que fazer na sua vida, estão perdidos, não sabem se vão para a direita, não sabem se vão para a esquerda, não sabem se vão para frente ou para trás, não sabem o que fazer na sua vida, está à procura de uma oportunidade, mas não tem o discernimento de Deus. Por isso que é importante você entender o que é de Deus. Já pensou, você chega alguém aqui, esses homens que anunciam a palavra são verdadeiros homens de Deus, e às vezes é o espírito maligno que está usando aquela pessoa. Se o pastor não tiver discernimento, vai dizer: vem cá, irmão, suba aqui no púlpito e dê uma palavra, e aquela pessoa está totalmente endemoniada. Só que Paulo tinha um discernimento do espírito, e ele entendeu que aquilo era um espírito maligno. Ele virou para aquela mulher e disse: espírito maligno, eu te repreendo em nome de Jesus. Aquele demônio foi embora do corpo daquela mulher. De repente os homens que tinham negócio com aquela mulher, que lucravam com as adivinhações daquela mulher, ficaram furiosos, e na sua fúria que ficaram ali, queridos e amados irmãos, eles mandaram prender Paulo e Silas. Só que antes de prender ele, rasgaram, diz a Bíblia que rasgaram a roupa dele, deixaram desnudo, deixaram pelado, irmão. E diante ali de todos ali, pegaram os chicotes daquela época e começaram a chicotear Paulo e Silas. Começaram a bater em Paulo e Silas. Eles apanharam. Alguém pode dizer assim: mas pastor, eles estavam fazendo a obra, eles não deveriam sofrer. Quem disse que servir a Deus não sofre, irmão? Está com brincadeira ou está com mentira? Porque servir a Cristo, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Às vezes a gente passa por umas chicotadas da vida. Às vezes a gente se decepciona mesmo.
Tem vezes que a gente fica doente. Sabe qual é o problema do povo também? Ficou doente é o diabo, nem tudo é o diabo. É a luta da vida também, irmão. Tem coisa que é o inimigo, mas tem coisa que é a luta da vida. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar na tua vida hoje aqui, meu querido, que você vai sair daqui nessa noite abençoado por Deus, entendendo o propósito de Deus na tua vida. Você que chegou aqui sofrendo, você que chegou aqui gemendo, você que chegou aqui passando por uma grande luta, você que chegou aqui passando por uma grande dificuldade. Paulo e Silas sofreram, irmão, porque estavam fazendo a obra de Deus. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus, todos aqueles que amam a obra de Deus, tem momento de choro, tem momento de lágrima, tem momento que todo mundo vira as costas para você, tem momento que as pessoas dizem que você ficou fanático, olha aí, ficou fanático, só quer ver na igreja. Igual esses dias chegou um rapaz aqui na igreja comigo, um adolescente, e disse para mim lá na escola: pastor, estou dizendo que eu sou fanático agora. Eu digo: querido, não te preocupa não, só é o começo, só é o começo. Ainda vamos chamar de muita coisa, porque você está anunciando a palavra de Deus, você está vivendo a palavra de Deus na sua vida. Para esse mundo que perece, o evangelho é loucura, mas para nós que servimos a Deus é poder de Deus, meus queridos e amados irmãos. Nós temos o poder de Cristo na nossa vida. Paulo sofreu, Silas sofreu. Imagine, irmão, naquela época bem era sério, porque na cidade de Filipos, para quem não sabe, Filipos, quem deu esse nome àquela cidade, Macedônia, foi Alexandre o Grande naquela época, e seu pai se chamava Filipos. Então, em homenagem ao seu pai, quando ele conquistou aquela região, ele colocou o nome daquela cidade. E ali veio muita gente ali de guerra. E o povo daquela cidade era um povo que não tinha pena não, irmão. Para bater, eles batiam mesmo. Pela lei, tinha que dar umas 35, 25 chicotadas. Mas Paulo e Silas pegaram muito mais. Sofreram bastante, apanharam bastante, ficaram ensanguentados e colocaram eles no calabouço. Naquele calabouço, pegaram a corrente e colocaram nas suas pernas e deixaram eles ali, meus irmãos, com dores, com as costas em carne viva, com outros presos que estavam ali. Alguém pode ter dito: poxa, que sofrimento. Eu acho que se eu estivesse no lugar deles, eu já estava com depressão. Eu acho que se eu estivesse no lugar deles, já ia dizer: Deus, me leva logo. Mas aqueles homens, queridos, eram homens que conheciam Deus. E quem conhece Deus, meu irmão, pode se levantar 1000, 10.000 contra você. Você não é atingido, porque você conhece o Deus que peleja por você. Então pode parecer o que parecer contra a tua vida, pode se levantar ou se levantar contra você. Você entende a essência de Deus, você conhece o Deus que é amigo daqueles que sofrem, daqueles que são injustiçados. E Paulo e Silas não deveriam sofrer tanto, porque não fizeram nenhum crime, apenas libertaram uma mulher que estava oprimida. Mas vamos lá na palavra de Deus, amados, continuando. A Bíblia diz, queridos, que de repente Paulo e Silas, eles começaram a orar. Coisa tremenda, né? Eles começaram a orar, fizeram aquela oração poderosa: Deus, obrigado, porque nós fizemos a tua obra, pregamos a palavra, aliamos almas para o teu reino, a gente apanhou também, obrigado por tudo isso. Obrigado, Senhor, pelos chicotadas, por tudo que eu sofri, por amor ao Evangelho. Sabe, irmãos, vocês começaram a agradecer. Você já agradeceu pela luta que tu está passando? Pastor, não agradeço, não. Por que agradecer, irmão? A Bíblia diz que Deus prova aquele a quem Ele ama. Se Deus está te provando, é porque Ele te ama, Ele te escolheu, e Ele tem um propósito muito tremendo na tua vida. Quem diz que Deus não prova está enganado. Deus, Ele prova o homem. Deus, Ele vai ali, amados, permitindo você passar por cada situação na tua vida, que muitas das vezes você pensa: Deus não está comigo, Deus não está me vendo. Eu acho que Deus está nem para mim. Não, Ele está sim, Ele está se importando contigo. Ele está te provando, irmão, para fazer que tinha um homem valente, uma mulher valente, uma pessoa que não desiste, uma pessoa que acredite que Deus, Ele é o teu único seguro nessa terra. Você tem que entender o propósito de Deus na tua vida, meu amado. Sabe, queridos, eles começaram a orar, de repente
estilo também de cantar. Começaram a cantar. Eu não sei qual foi o louvor, né? Uma vez eu falei que, né, eu dizia assim, eu acho que eles cantaram esse hino na harpa cristã, mais perto deve estar, dali da paz estou. Eles começaram, eu sei que eles começaram a louvar algum louvor ali tremendo. E foi interessante que aquele louvor foi subindo até o trono de Deus, com um cheiro suave. Deus se manifestou de uma forma tremenda que permitiu acontecer naquele exato momento, com a sua presença, um terremoto na terra. Aconteceu um terremoto que balançou tudo, e as correntes se quebraram. Naquilo que as correntes se quebraram, irmão, o carcereiro pegou a espada e disse: agora eu vou me matar, porque todos os presos fugiram. E naquela época, se o carcereiro deixasse o preso fugir, ele era digno de morte. Então ele disse: eu vou me matar logo, porque eu não quero morrer na mão desses homens, porque esses homens são homens cruéis. Eu não quero padecer na mão desses homens. E quando ele pensou em se matar, Paulo gritou: homem, não faça isso, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. E ele meio trêmulo, porque ele sentiu que aquilo foi a presença de Deus. Ele sentiu que aquilo foi Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, que muita gente duvida de você, que xinga de você porque você é cristão, porque você crê em Deus. Eles ainda vão ver Deus na tua vida. Eles ainda vão se tremer ainda com a presença de Deus na tua vida. Eles saberão que o Senhor é contigo nessa terra. Quem acredita nisso, levanta a mão e glorifica a Deus, porque Deus é contigo nessa terra. Sabe o que a palavra de Deus diz, amado? Aquele homem se aproximou, tremendo ali. Imagina um susto, um terremoto, todo mundo ali falando línguas estranhas. Aleluia! A presença de Deus descendo ali de uma forma sobrenatural. Aquele homem se tremeu ali, dobrou os joelhos de Paulo e Silas e disse: o que eu faço para ser posto? Não tinha nem coragem de levantar a cabeça do céu. De tanta vergonha que tinha, só bateu no peito e disse: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Sabe quem Deus ouviu naquele momento? Aquele pecador, porque ele se humilhou. A oração é uma humilhação. Na oração você não chega se exaltando, não, eu sou bom, eu sou tal, sou não. Você chega chorando, gemendo, se humilhando e pedindo a misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus te alcança na terra. É a humilhação, meu querido, que Deus vai te exaltar. Humilhar-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, se levantando contra a tua vida, te humilha diante de Deus. Então, estão tentando destruir os sonhos de Deus na tua vida. Te humilha na presença de Deus, porque o Senhor vai mudar essa história em nome de Jesus. Sabe o que a Bíblia diz, Isaías capítulo 50, que Deus não resiste a um coração quebrantado. E o que é um coração quebrantado? É um crente que chora, é um crente que se humilha. Tem muita gente que está sempre na presença de Deus, que faz tempo que não soube nem tem que derramar uma lágrima diante de Deus. É duro, tem que viver na prova direto para derramar lágrima. Mas nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus, eu convido você a ser como uma criança, a chorar na presença do Pai, porque tuas lágrimas não caem do chão, elas sobem para o céu. E Deus está aqui para recolher tuas lágrimas e o teu pedido de oração. Olha para o teu irmão que está do seu lado, diga para ele: é hoje que Deus vai agir na tua vida. Diga para ele: é hoje que Deus vai agir na tua vida. Mas qual é a terceira arma, pastor? A Bíblia diz que eles oraram. E a terceira arma que eles fizeram está também no versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Aliás, a segunda arma, né? E cantavam. A segunda arma é essa: o louvor. Diga para o seu irmão: Deus te deu o louvor. Vai dizer para ele: por que Deus colocou essa voz tão bonita em você? Por que Deus deu esse fôlego de vida? Porque o fôlego de vida em grego quer dizer espírito, né? Por que Deus te deu esse fôlego de vida? Para louvar a Deus.
expressão, não foi para chamar palavrão. Deus não te deu essa voz, não foi para gritar com o irmão. Você sabia que a gritaria de confusão, ela é o fruto da carne? E você sabia também que quem tem esse fruto da carne na Bíblia não entra no reino de Deus? Deus chamou você, meu irmão, para louvar o nome dele. Você sabe o que é interessante? Você sabe o significado do louvor? O que é o louvor? Literalmente, louvor é elogiar. Literalmente, louvor é exaltar, glorificar, aplaudir. Estou louvando, aplaudindo. Louvor é bem dizer, irmão. Deus colocou na gente um perfeito louvor, mas a gente não quer louvar a Deus. A gente prefere cantar Ivete Sangalo, Paula Fernandes, tantos outros que estão aí, do que cantar quero ser como criança. Prefere ouvir o Scorpion, que já tem anos, entrar em depressão porque alguém destruiu, do que louvar o Senhor. Meu irmão, a Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Pega sua Bíblia, por gentileza, por favor. Eu quero ler com você esse texto, que é um texto que está no livro de Salmo, Salmo de número 150. Olha só o que Deus fala com a igreja. Isso daqui é Deus. Deus está falando comigo, com você nesta noite. O que a igreja deve fazer? Salmo 150, que é o último salmo da Bíblia, Então, é bem fácil de achar. Então, olha só o que a palavra de Deus ela diz para a gente. A gente tem que usar essa arma, irmão. Louvor. Hoje eu estava em casa, eu baixei as músicas do Voz da Verdade. Baixei, não, já tinha, Peguei o pendrive do irmão Danilo. E aí eu coloquei lá. Meu Deus, eu estava cantando. É uma bênção, Porque me lembro quando eu era adolescente, a gente cantava aquela música, Fonte de Água Viva, Terra do Pão. Tem um bocadinho tremendo daquela época. E eu me alegrei porque a gente tinha que louvar a Deus. Louvar o Senhor. Em todo o tempo. Louvo no banheiro. Alguém tinha o tempo cantando no banheiro? Não, irmão, fica cantando. Louva dentro do carro, Louva, só presta atenção nos sinais, tá? Vai louvando, mas não sai ali e ficar ligado ali das coisas, Então vamos lá, olha só o que a Bíblia diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência de sua grandeza, louvai com o som de trombeta, louvai com saltério, com harpa, louvai com adufo e danças, louvai com instrumento de cordas, com flauta, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos ressonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Ele está dizendo para a gente não está aqui para louvar o homem. Eu não estou aqui, irmão, para agradar você com o meu louvor. O grupo de louvor não está aqui para agradar você com o louvor deles. Eles estão aqui louvando a Deus. E Deus é digno de toda a honra e toda a glória do nosso louvor, amados. Você sabe que crente que louva tem a presença de Jesus na vida dele? Você sabia disso? Crente que louva. Pastor, não tem mais para cantar, não. Não está dizendo isso, não. A Bíblia está dizendo o quê? Salmo 22, versículo 3. Que Deus habita no meio dos louvores. Glória a Deus. Aonde tem louvor, tem a presença de Deus, meu irmão. Aonde você está cantando glória, glória, aleluia, tem a presença do Espírito Santo. E tem gente que não está usando essa arma, irmão. Está na prova, está no deserto, vai assistir um programa do Bruno e Marrone, irmão. Vai louvar que Jesus quer te dar vitória. Abre a tua
Bíblia diz que nós louvamos até com dança, a presença de Jesus. Te louva até com dança, mexe até os ossos. Traz Jesus. Traz Jesus. Não é no forró, não. Não é no baile, não. Traz Jesus. Mas Jesus, você pode dançar aqui, você pode dar uns passos. Né? Você pode levantar a mão e pular. Dar glória, dar aleluia. Para Jesus, irmão. Glória a Deus. E a igreja recebe a Deus na sua vida porque está louvando a Deus. A manifestação de Deus desse ali traz louvor. Olha para o teu irmão que está do lado, diga para ele assim: ó, meu irmão, chegou o tempo de você cantar. Meu irmão, chegou o tempo de você cantar. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Vamos cantar um louvor lindo aí para o Senhor. Vamos abrir o nosso coração. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus entrar na nossa vida. Vamos deixar Ele fazer a obra na nossa vida e vamos adorar a Deus em todo o tempo. Louve ao Senhor, meus amados. E a terceira arma para terminar a mensagem nesta noite, que muitos têm deixado na sua casa, essa arma é uma arma tremenda. É uma arma que tem 66 cartuchos. É uma arma, meus queridos e amados irmãos, que quando a gente começa a falar dela, o diabo cai por terra. É uma arma que quando a gente começa a falar dela, vidas começam a aceitar a Jesus como Salvador. Que arma é essa, pastor? A Bíblia diz que quando aquele parceiro começou a se matar, e de repente ele disse: o que eu faço para ser salvo? Paulo e Silas usaram essa arma, que é a palavra de Deus. Fala para o teu irmão que está do teu lado: Deus te deu uma arma. Pergunta para ele: onde está a tua arma? Deus te deu a palavra de Deus para você usar. Deus te deu a palavra de Deus para você usar. Há pessoas que não lêem a Bíblia e estão morrendo espiritualmente. Pessoas que não leem a Bíblia e que não ouvem a palavra de Deus, porque são pessoas que muitas das vezes a palavra de Deus entra aqui, sai aqui, mas não entra aqui, entra aqui. Ele não deixa a palavra de Deus fluir na sua vida, e cada dia está morrendo, está morrendo, está morrendo, está dizendo que a palavra não está boa. Não, meu irmão, é você que não está abrindo seu coração para a palavra de Deus na sua vida. A Bíblia diz que aquele crente que ouve a palavra e a guarda do seu coração, ele é comparado como um homem que colocou sua casa na rocha. Veio a tempestade, veio o vento, veio tanta coisa em cima da casa, mas a casa não caiu. Você está ouvindo a palavra e está guardando aqui dentro. Pode vir o que vir, você está firme na rocha. Você está firme na rocha, porque você está guardando a palavra de Deus. Salmista Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse assim: está escrito, ele falou para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra, irmão, é a Bíblia. João 17, versículo 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus estava dizendo isso: Senhor, santifica este povo na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe o que vai fazer você mudar cada dia? É a palavra de Deus, a palavra que Deus te deu, meu irmão, aquela palavra que está empoeirada, aquela Bíblia que já nem consegue mais abrir, de tanto tempo que você não abre, meu querido, amado irmão. Deus convida você nesta noite a aceitar e a viver a palavra de Deus. Mas por quê, pastor? Porque o apóstolo Paulo, ele conhecia este poder, essa palavra. E ele conhecia, e era por isso que ele pregava essa palavra, a palavra como homem. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus. Não se envergonhe da palavra. Não se envergonhe de dizer que você tem uma Bíblia. Não se envergonhe de dizer que você lê a Bíblia. Não se envergonhe de dizer
usar as 3 armas. E a primeira arma, oração. A segunda, louvor. E a terceira, palavra. Eu gostaria que você ficasse de pé esta noite, em nome de Jesus. Você que ouviu a palavra de Deus, esta palavra que liberta, eu tenho certeza que Deus falou contigo. Humilde, Deus honrar. E se Deus falou contigo, não faça igual aquela pessoa que ficou lá no banco, quando o pastor chamou, depois do culto, e disse: poxa, Deus falou comigo, por que você não foi na frente para receber a bênção? Se Deus falou contigo, meu irmão,